Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma palavra que, na verdade, eu gosto demais, sabe? Que é falar do andar com Deus, né? Do andar com Deus, de experimentar a Deus, de conhecer a Deus. Eu sempre fui apaixonado por... Deus colocou, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas Deus colocou algo assim que Ele sempre me atraiu muito a conhecer a Deus, a estar com Deus, a provar a Deus, experimentar Deus. Parece estranho falar assim, mas é uma verdade. E eu quero começar lendo uma passagem que está lá em Gênesis, de um homem, isso lá há muitos anos, né? Lá em Gênesis, né? Mas de um homem que mesmo naqueles dias, ele entendeu algo. E a Bíblia diz da seguinte forma, Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante. Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa frase aqui, vou parar aqui. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sabe, se é para pensar assim, andar com Deus, né? O que a gente passa na mente? O que possa passar? Assim, o que é isso? Como é isso? O que disso? Sei lá, tantas perguntas que possa haver no nosso coração sobre isso, né? Como é andar com Deus? E a Bíblia faz questão de relatar aqui que andou Enoque com Deus. E ele andou, né, 300 anos, porque começa a falar que depois de que ele nasceu Matusalém com 65 anos, 300 anos ele andou com Deus. Eu e minha esposa, nós andamos juntos já há mais, talvez, 35 anos, ou por aí, 35 anos. E, sabe, cada dia você conhece um pouquinho mais, cada dia você experimenta um pouquinho mais, né? Cada dia você vê um ângulo diferente, você alcança, vai caminhando, você vai alcançando esse nível de intimidade muito gostoso, né? Muito bom, um nível de intimidade assim muito bom, né? E você vai alcançando junto com essa pessoa, você vai conhecendo essa pessoa, você vai conhecendo algumas coisas que de repente você não via antes, mas agora sim. Enfim, você vai descobrindo algumas coisas mais, né? Você vai tendo um nível de relacionamento, um nível de descobertas, né? Um nível de descoberta um do outro. E é justamente essa experiência que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É justamente isso. Nós precisamos entender que Deus é uma pessoa, né? Então, sabe, é justamente essa experiência de como se nós, como eu, por exemplo, e a minha esposa andando juntos, você e outra pessoa, é justamente essa experiência de conhecer um ao outro que Deus quer para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cristianismo não é uma religião. Não é uma religião. O cristianismo é um andar com Deus. É um conhecer a Deus. É um caminhar com uma pessoa. É ser apresentado para uma pessoa e você passa a caminhar com aquela pessoa. Isso é cristianismo. Jesus Cristo não veio para simplesmente morrer e pagar pelo nosso pecado. Isso foi necessário, né? Nós sabemos disso e não tenho tempo agora de todas as coisas, mas isso foi necessário. Mas ele não veio somente para isso, ao contrário, o que estava no coração dele, o que estava no coração de Deus era o quê? Era justamente de tal forma que nós pudéssemos ter hoje a oportunidade de andar com Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer a pessoa de Deus, conhecer o coração de Deus, sabe? Ser tocado por Ele, ser ministrado por Ele, ouvir a sua voz, ser cheio dele. Imagina você, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor. Imagina você conhecer uma pessoa que é cheia de amor, apaixonado por nós, né?
Apaixonado, apaixonado. Deus é apaixonado por nós. Deus nos ama. Isso precisa estar no seu coração. Isso precisa, de alguma forma, tocar a sua vida, porque assim é, né? Cristianismo é um andar com Deus, assim, muito íntimo. E, vamos dizer, e a cada dia da sua vida, isso por toda a eternidade vai acontecer, você vai descobrir algo novo. Você vai descobrir algo novo, né? Sabe, cristianismo não é mais do que se você pensar em termos de rituais. É mais do que você pensar em termos de lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não é isso. É um relacionamento. É um relacionamento. O que me apaixona, o que me faz estar aqui, o que me faz, vamos dizer assim, estar, né, iniciando a igreja 316, a We Church, é justamente isso. É levar você que estamos ouvindo, a vocês que estão aqui, né, mostrar a vocês, e isso é minha oração, tem sido por Deus, no sentido de que, Senhor, me ajude a representá-lo, me ajude a apresentá-lo, me ajude a levar as pessoas a te conhecer como a gente tem te conhecido. E olha que eu não tenho conhecido tanto. Porque Deus não tem como você falar que você conhece Deus, porque é um oceano e você vai lá, pega uma canequinha e vai conhecendo partes, né? Você vai pegando uma água ali, né? Mas todo dia você conhece, você conhece um pouco mais. Todo dia você escuta algo novo, todo dia você se depara com algo novo. Isso é andar com Deus, né? Isso é andar com Deus. Então não é uma questão de religião, tem que fazer aquilo. É muito mais do que você ir na igreja, sentar num banco desse. É muito mais. É bom aqui? Lógico. É importante aqui? É importante. Vocês estamos juntos como uma família. Nós estamos num momento, vamos dizer, de repente, ouvindo uma palavra que vem de Deus, que Ele coloca em nosso coração. Então está tudo certo. Nós precisamos estar aqui. Mas é muito mais. Nós não podemos pegar a nossa vida e vamos dizer assim, limitar ela a só 2 horas, aí, sei lá, por semana. 5 horas. Você precisa saber que você vai andar com uma pessoa. Né? Você precisa saber que você vai andar com uma pessoa. E você não anda com uma pessoa simplesmente por 2 horas. Né? Vamos dizer assim, eu e minha esposa não é simplesmente 2 horas. Vamos dizer, é uma vida, mesmo que ela viaja, é uma vida. Você está pensando nela, você está caminhando junto, né? Você está conhecendo ela, sabe? E isso fala de paixão, isso fala de intimidade. Isso fala de relacionamento, isso fala de cumplicidade, isso fala de conhecer profundamente uma outra pessoa. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus, né? Realmente sentir desejo por isso, sentir anelo por isso, sentir uma necessidade, sentir até mesmo uma dependência. Sabe, aquela coisa assim de que, Deus, eu preciso do Senhor hoje, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, sabe, eu preciso da tua ajuda nisso, vou dirigir, eu preciso da tua ajuda, eu vou ter uma reunião, Senhor, eu gostaria que o Senhor participasse comigo nessa reunião, gostaria que o Senhor estivesse comigo, o Senhor me ajudasse, sabe, em todos os detalhes, Senhor, eu vou fazer um bolo, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer esse bolo, sabe, são coisas que de repente você pode falar, mas como assim, só, você acha que Deus está preocupado com o bolo? Tá. Deus é um Deus pessoal, sabe? Não tem como te explicar, mas Ele está junto comigo, Ele está junto com você, e aquilo que eu faço é importante para Ele. É importante para Ele. Aquilo que conforme eu ando, conforme seja o que for que de repente, entre aspas, assim, possa estar me preocupando, é importante para Ele. Você vai fazer um bolo, que seja, mas quer que não, você quer que fica, uau, 10, né? Você quer que fica bom. Deus observa isso, o que Ele vai fazer? Ele vai estar com você. Essa semana, ontem, uma coisa assim, a nossa lavadora, né, de máquina, ela não completou o ciclo. O que aconteceu? Né? Já teve uma grande experiência dessas lavadoras, já nos deu muita experiência maravilhosa. Mas aí eu fiz lá tudo que eu sabia que tinha que fazer, resetei a máquina, apertei o botão aqui, apertei o botão ali, fui no YouTube, como é que é quando acontece isso, tal, não sei o quê. Nada deu certo. Eu disse, mano, vamos dormir. Deixa aí a roupa aí agora, tá aí, a roupa já tá aí, né? Deixa aí. E amanhã nós vamos orar e Deus vai nos ajudar nisso. Daí eu peguei, orando lá e falei assim, olha, eu confesso que eu já fiz tudo que eu sabia, né?
Mas eu acredito que tem anjos aí que o senhor sabe mexer nessa máquina aí, que olha, uau, né? Que faz essa máquina voar. O senhor, eu peço isso porque para mim já foi. Para mim, eu fui até aqui, até que eu fui crente, fui lá no YouTube, tudo, fiz uma boa caminhada, mas não consegui. Aí hoje de manhã, então vamos lá, mano, vamos lá, Alberto, vamos. Apertamos o botãozinho e a máquina funcionou. Oh, glória, aleluia! Aí você vai falar, mas pode ser alguma coisa, tudo bem, você pode falar o que você quiser. No meu coração está o seguinte, Senhor, muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Eu tinha já, né, praticamente desistido. E essa máquina tem uma história. Eu não vou contar agora dessa máquina, essa máquina tem uma história. Então, para mim é importante que ela funcione. Né? Mas saiba o seguinte, querido. Você foi alcançado por andar com Deus. Você foi alcançado por andar com Deus. Hoje e eternamente. Hoje e eternamente. Eu gosto quando Jesus, questionado por um assunto, não vem ao caso o assunto agora aqui, mas questionado por um assunto, ele fala o seguinte, contato, ele fala assim, mas no princípio não foi assim. Daí ele começa a trazer sobre aquele assunto. Mas eu gosto dessa frase, né? Eu gosto dessa frase, mas no princípio não foi assim. Por quê? Por que eu gosto dessa frase? Porque essa frase está dizendo o seguinte, ó, houve um princípio. Houve um princípio. E o que vocês estão vivendo agora está fora do princípio. Houve um princípio que aquele que é amor, aquele que é perfeito, aquele que é poderoso, ele fez, ele pensou, ele imaginou e ele construiu tudo. Houve esse princípio. Mas o que vocês estão vivendo, vocês não estão vivendo segundo o princípio. E nós sabemos que Jesus veio justamente para que nós vivêssemos segundo o princípio. Justamente para que nós vivêssemos segundo tudo aquilo que o Senhor pensou. Lá no início, para você entender o que eu quero dizer, lá no início de tudo, lá quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, o Adão, criou Eva, né? Eu acho muito interessante, tem uma hora que acontece isso aqui, eu vou ler para você. Lá no início, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas olha isso aqui: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia. Ou seja, Deus cria o homem, coloca ele na terra, coloca ele no jardim, e a Bíblia está falando o seguinte, que Deus de vez em quando vinha e caminhava no jardim. Adão, onde você está? Vamos bater um papo, vamos conversar. João, onde você está? Vamos conversar. Né? É assim, quando começou todas as coisas, Deus vinha para conversar, para explicar, para ensinar. Né? Perceba, Deus procurando o homem para quê? Para ter um relacionamento, para ter uma amizade, para ter um bate-papo, para ser o melhor amigo, Querido, você precisa entender, Deus quer ser o teu melhor amigo. Deus quer ser o teu melhor amigo. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Fala isso. Deus quer ser o seu melhor amigo. Amém. Deus quer ser o seu melhor amigo. E aí isso acontece. Deus chega lá no jardim, como se dissesse: Adão, cheguei. Vamos sentar aqui nesse banco, vamos sentar nessa árvore, vamos sentar nesse tronco, sei lá, né? Vamos bater um papo, vamos conversar, sabe? Precisa cair aquela imagem de que Deus está sentado no alto do trono, assim, com um raio na mão, esperando assim: olha, o Roberto fez alguma coisa errada. Né? Para com essas coisas, não sei o que surgiu tanta brasileira, né? Um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que, né, carrancudo, um Deus que parece estar assim, querendo, checando você para saber se, olha, pisou errado, ó, tá vendo que eu falei que ia dar? Que isso? Deus é um Deus. Deus é Pai. Deus é uma pessoa maravilhosa. Sabe? A Bíblia diz que ele é amor. Isso para mim é tão forte. Tão forte. Por quê? Porque ele não tem amor. Ele é amor. Ele não tem amor, assim, de repente hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Não. Ele é. Tudo que ele faz por amor.
né? Ele te ama, ele é amor, ele é pai, ele é amigo, ele é senhor, sabe? Ele fez o homem para andar junto. Ele fez a mim, ele fez a você. Essa era a ideia primeira de Deus, né? Fazermos para nós provarmos esse amor dele, sabe? Sermos o nosso, estarmos uma só família, caminharmos juntos. Esse é o alvo, sabe? Você pensa o quê? Você acha que essa tua vontade, de repente, de ter amigos vem da onde? Você acha que essa tua vontade de ter um relacionamento com outra pessoa, você acha que vem da onde? Surgiu da onde? Você acha que essa vontade de conhecer pessoas, né, fazer amizade, vem da onde? A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Queridos, não tudo, né? Na verdade, tudo que nós percebemos, isso vem de Deus, sabe? Podemos ter caído, é uma verdade, perdemos tudo isso, a questão da imagem, tudo. Nós sabemos que daí Jesus Cristo foi tudo restaurado, mas é assim. A Bíblia tem um versículo que diz o seguinte, que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Eu quero ler esse versículo para você. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O que isso significa? Significa que Deus colocou dentro de nós um desejo poderoso. Entenda isso, um desejo poderoso, um desejo maravilhoso, né? Por aquilo ou aquele que é. Nós ansiamos pela eternidade, ansiamos. Quer queira, quer não, você deseja conhecer, saber o que é Deus, quem é Deus, como é a eternidade, como é que é isso. Sabe, nós buscamos, existe dentro de nós um vazio, que esse vazio só é preenchido quando você encontra Deus, quando você realmente encontra a sua vida, Deus. Infelizmente, enquanto a gente não encontra, o inimigo tenta nos enganar, querendo o quê? Querendo preencher esse vazio com tantas outras coisas, né? De repente, com religião, não, né? Faz isso, faz aquilo, um monte de religião. De repente com droga, de repente com vícios, de repente com sexo, de repente com uma coisa assim, sabe, extrapolando, porque não, se você fizer isso, você vai ser saciado, você vai ser satisfeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é verdade. Isso não é verdade. O homem nasceu para o quê? Ter um lugarzinho aqui para caminhar com Deus, conhecer a Deus. Não vai ser outra coisa que ele vai ser saciado. Você não consegue saciar um peixe tirando ele fora da água e andando, sei lá, fazendo um monte de coisa. Não, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Não, não vai ficar bem. Você tem que pôr ele na água, porque ele nasceu para estar na água. Nós nascemos para andar com Deus. Nós nascemos para estar com Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar numa busca. Hoje a gente pensa, não, se eu tiver mais dinheiro, se eu me jogar nesse negócio aqui, de repente eu vou alcançar uma paz, vou alcançar uma felicidade, vou alcançar algumas coisas. Não. Esses dias atrás, eu estava escutando um testemunho de uma moça, não é tão, uma moça, e mostrou inclusive mostrou uma moça assim, rica, mas muito rica, mora em Manhattan, nos Estados Unidos, e só viagens, só coisas extraordinárias, que parece assim, aquelas coisas assim que a gente nem imagina. Viagem, lugares bonitos, aquelas coisas estrondosas. Mas daí ela nos fala o seguinte, o testemunho dela. Eu chegava no hotel, chegava na minha casa, no meu quarto, e chorava. Tinha um vazio, uma depressão. Ela tinha tudo, dinheiro assim a rodo, dinheiro, entende? Nível de vida, não daria nem sei o que é aquilo. Mas ela disse que no quarto dela ela chorava, ela tinha um vazio, ela vivia triste quando ela estava sozinha. Até que um dia, dentro desse quarto, dentro desse vazio, inclusive isso foi no hotel, numa dessas viagens, em algum lugar do mundo, e ela estava sozinha, chorando, ela perguntou assim, Deus, se o Senhor existe nisso,
eu quero te conhecer. Eu preciso, isso precisa acabar. Não sei o que está acontecendo comigo. Disseram que a partir daquele momento algo entrou sobre a sua vida, mudou a sua vida, mudou tanto a vida dessa moça. Mudou tanto a vida dessa moça que ela abandonou tudo aquilo que ela tinha. E hoje ela anda ministrando em uma praia. Hoje, né, ela tem um ministério de areia de praia. Ela vai na praia, levanta lá o seu. Hoje ela já tem equipamento, tem tudo, mas ela começou. Né? Ela teve uma visão, depois que Deus visitou ela, teve uma visão que ela estava ministrando na praia. Então já parece que não sei o que, green, tinha uma coisa assim. E hoje ela tem uma equipe, então eles vão levando uma plataforma na praia e começa a ministrar, e aquilo enche a praia, vem todo mundo da praia assim. Se eu não me engano, em Califórnia, eu acho, uma coisa assim. E enche de gente, e daí as pessoas já encontram Jesus ali, tem um encontro com Jesus, e as pessoas já saem. Olha que interessante, as pessoas já saem correndo para o mar para ser batizado. De roupa, de todo jeito que elas estão. É coisa tão forte que ela ministra, a equipe dela, o esposo dela vai casada, acho que já, não sei se ela é casada ou não é. Mas na praia, todas as pessoas já saem, assim que já saem correndo para dentro da água já, e um batiza o outro. Um negócio muito legal, sabe? Muito bacana. Mas você vê, né? Era uma pessoa que aparentemente você ia falar assim, essa pessoa não tem necessidade de nada. Tudo que ela imagina, tudo que ela pensa, ela tinha. Até um entrevistador falou assim, tudo que você tinha, tudo que você precisava, você tinha. Mas ela sentia que existia um vazio. Né? Ela sentia que existia, sabia que existia um vazio. Mas, querido, deixa eu dar uma coisa para você. Sabe, nós precisamos entender. Eu e você, como homem, mulher, nós precisamos entender que esse vazio só se preenche com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você necessita de Deus. Você necessita de Deus. Você precisa de Deus. Entende? Você precisa de Deus. Sabe, você precisa daquele que te ama. Você precisa daquele que te ama. Você precisa sentir ser amado por Ele. Você precisa realmente, sabe, se envolver a tal ponto que você sabe o seguinte, não vai ser se a tua esposa fala isso, se fulano falou aquilo, se no emprego alguém falou alguma coisa, não vai ser isso que vai acabar com o teu mundo. Não, por quê? Eu sei que eu sou amado. Eu sei que tem alguém que me ama. Eu sei que tem alguém que move céus e terra por mim. Isso traz uma estabilidade, isso traz uma confiança, isso traz um caminhar diferente, sabe? Isso traz... Deus deseja se relacionar com você. Deus deseja ser o seu melhor amigo. Uma pessoa que você possa confidenciar, falar, contar o mais íntimo do seu coração. Sabe, uma pessoa que você pode conversar assim abertamente, trocar conversa assim abertamente. Isso é muito legal, isso é muito bacana, sabe? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz a respeito de Abraão. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus chega e diz, este é meu amigo. Um homem foi chamado de amigo de Deus lá no Velho Testamento, hein? Lá ainda, hein? Antes das promessas que nós temos hoje. Lá. E eu quero mostrar para você o que é esse ser amigo. Eu quero mostrar para você uma passagem que fala justamente desses dois homens. Quer dizer, Deus e Abraão. Está lá em Gênesis 8. Eu quero que você observe isso. Eu vou falando e vou lendo, se a gente for ler é muito grande. Então eu vou. Mas a Bíblia diz o seguinte: você pode estar aí abrindo e estar acompanhando, que eu vou estar falando na sequência. A Bíblia diz o seguinte: que no maior calor do dia, possivelmente meio-dia, o maior calor do dia é meio-dia, né? Onde o sol está mais forte. E a Bíblia diz que Abraão estava na sua tenda, naquela época eles tinham tenda, estava na sua tenda, mas ele observa que chegaram três pessoas. 3 pessoas. E ele sabia muito bem que ali estava o Senhor. Ali estava o Senhor. Ele sabia muito bem que ali estava o Senhor. O Senhor foi visitá-lo. E a hora que ele percebe que Deus está ali, eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso.
A hora que ele percebe Deus ali, ele corre para esses 3 homens, né? Vamos colocar assim, 3 homens, Deus e mais 2. E ele fala assim: senhores, é o seguinte, já que o senhor chegou aqui, deixa eu preparar algo para vocês comerem. Deixa eu preparar algo para vocês comerem, deixa eu matar um carneiro, deixa eu fazer um churrasco, deixa eu fazer uns pães, deixa eu fazer uma comida. Sabe o que eu acho legal, João? Eu acho legal o seguinte, que Deus vira para ele e fala assim: gostei disso, eu quero, pode fazer. Imagina, vamos pensar da seguinte forma: Deus não precisa comer. Deus não precisa de se alimentar. Deus é espírito e não tem como, né? Como é que ele vai se alimentar? Não tem como. Mas ele vira para Abraão e fala assim: ok, né? Tem a palavra lá no versículo, você pode ver isso, no versículo 5, lá no finalzinho, diz assim: respondeu, faze como disseste. Faze como disseste. Ou seja, Gênesis 18. 18. Versículo 5, né, a hora que eles falam assim, né? O versículo 5 fala assim: trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegasse até o vosso servo. Respondeu, faz como disseste. E aí ele sai, a gente pode pegar o versículo 6 em diante, que ele sai e manda matar um carneiro, manda amassar, fazer um bolo, fazer um monte de coisa. Mas fazer o quê? Amados, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o seguinte: vamos supor, o Lécio vai lá na minha casa, mas eu quero investir um tempo com ele. Eu quero passar um tempo contigo. Como é que eu faço? Como é que eu poderia fazer para passar um tempo? Aí eu invento uma coisa, eu falo assim: escuta, você não quer almoçar comigo? Almoça comigo. Eu vou fazer um negócio, um rango aí. Daí você diz: ok. Daí eu chego: fulano, faz um bolo. Fulano, faz isso. Ilza, faz aquilo. Mas, vamos pensar aqui, fulano. Matar um carneiro e fazer um carneiro não é coisa assim de 5 minutos. Não é verdade? Então o que eles estavam? Abraão, qual era a mentalidade de Abraão? Eu vou fazer algo, mas enquanto isso eu vou estar onde? Eu vou estar me ensinando. Eu vou estar conversando com ele. E Deus topou. Deus topou perder entre aspas, né? Estou falando aqui. Deus topou investir naquele tempo. Deus falou assim: ok, gostei da ideia. Vai lá, manda fazer tudo isso. Enquanto isso, vamos aqui bater um papo. E começar a conversar. Sabe qual foi o resultado dessa conversa? O resultado dessa conversa, em tal momento dessa conversa, eles fazerem tudo lá, tudo e tal, depois comer. O resultado dessa conversa foi que em uma hora ali, em um momento ali, Deus falou assim para ele assim: Brão, dentro de um ano, sabe, toda vez que você investe tempo com Deus, você vai receber uma revelação pessoal. Toda vez que você investe tempo com Deus, numa intimidade com Deus, Deus vai te falar algo, de repente, da sua vida. Deus vai tratar, Deus vai ministrar o seu coração de alguma forma. Isso é assim. Mas não ficou só aí. Daqui a pouco a conversa vai indo, daqui a pouco Deus pegou assim e falou: vem cá, vamos caminhar um pouco, vamos. Mas isso está escrito, depois você pode ler tudo que está aí, está tudo escrito. Vamos caminhar, vamos. É como se eles subissem a algum lugar assim, eles olhavam assim para uma cidade assim. Eu imagino dessa forma. E Deus fala assim: sabe, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Olha só Deus compartilhando o coração dele. Olha Deus, olha nessa intimidade, nesse relacionamento, Deus trazendo a agenda dele. Abraão, eu tenho uma agenda. Sabe? Eu tenho algo para compartilhar com você. Amados, isso está escrito. Eu vou ler aqui para você não falar assim: não, o Alberto está inventando. Não, eu vou ler uma frase, só uma frase. Olha só. Versículo 17. Olha, diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha só, olha que amigo. Escuta, olha Deus falando: eu vou ocultar alguma coisa para o João, como se nós somos amigos? Eu acho que não. Então ele chega para Abraão, ainda mais sabendo que, ele ainda fala, ainda mais sabendo que Abraão vai ordenar sua casa, vai alcançar, vai ser uma bênção, vamos dizer assim. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, eu vou destruir Sodoma. Eu vou destruir o mundo. Ele traz a agenda, ele traz, é como se ele chegasse agora assim para nós, assim, num desses momentos da gente, sim, e fala assim: olha, tem algo para o Brasil, sabe, eu quero fazer isso no Brasil. Sabe o que é bom disso? É a terceira coisa que acontece nessa conversa.
É que Abraão, mais do que depressa, Abraão lembrou o quê? Ei, eu tenho um sobrinho lá, mora lá naquela cidade que ele vai destruir. O que ele vira? Deus, é o seguinte, não, tudo bem, né? Mas se tiver umas pessoas lá, gente boa, pessoa justa, né? É uma conversa, né? O senhor vai matar todo mundo? Não, se eu encontrar essas pessoas boas lá, eu salvo. Se tiver 30, não, se tiver 30 cara bom lá, essa cidade está salva. Mas o Bruno ficou com medo desse motivo. Se tiver 20, não, se tiver 20, também não vou matar. E aí, o que Abraão está conseguindo aqui? Conseguiu livrar o seu sobrinho. Sabe, andar com Deus, amigo de Deus. Amigo de Deus, onde Deus vai o quê? Compartilhar o seu coração. Onde Deus vai revelar algo pessoal. Onde Deus vai mostrar a sua agenda. Estou pensando essa semana em fazer algo. Mas teve um dia que eu conversei com Deus assim, como nós estamos conversando aqui. E ele virou para mim e falou assim: Roberto, quando aquele povo do Israel saiu do Egito, passou alguma fome, passou alguma necessidade, teve alguma necessidade no deserto? Eu falei, não. Tem não. Teve não. Ele falou, pois é. Da mesma forma, se você continuar olhando para mim, se nós continuarmos juntos, não vai ter necessidade. E você não vai passar por nenhuma necessidade. Isso é fantástico. Você saber de uma coisa dessa, isso é fantástico. Você tem um apoio desse, você tem uma palavra endossada dessa. Né? E outra, eu conversei, não é assim que, não sei o que, não, batendo papo, mostrando. Né? Então foi algo muito, muito fantástico. É isso que ele está contando isso aqui. Para você ver o nível que você pode chegar. É isso que Deus quer, sabe? Para você entender que Deus quer ser teu amigo. Deus quer ser teu amigo. Deus quer ter momentos com você. Deus quer ouvir você. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar você. Sabe? Deus está buscando isso. Sabe? Eu creio de todo o meu coração que Deus está buscando isso com a sua vida. Você não está aqui, você não está ali assistindo por acaso. Deus não colocou essa mensagem no meu coração por acaso. Ele está falando para você: eu quero ser teu amigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Íntimo. Eu quero conversar com você. Eu quero falar para você coisas que você não sabe. Sabe? Eu quero trazer ao seu coração coisas que você ainda não percebeu. Amados, sabe, o que eu estou querendo te dizer essa noite é o seguinte: que cristianismo não é uma coisa assim, não, vou na igreja, ou então vou ter que fazer isso. Não, esquece isso, joga fora isso. Não é uma religião. Cristianismo é um caminhar com uma pessoa. Mudou. Cristianismo é você conhecer uma pessoa que te ama. Você vai cada vez mais amá-lo e você vai andar junto com essa pessoa, conhecendo dia após dia. Vamos ver um pouquinho Paulo. Olha lá em Filipenses, capítulo 3. Vai ser um texto grande, mas eu tenho que ler, eu vou ler para você entender. Paulo foi um dos grandes homens, do Evangelho, um cara que escreveu, né, boa parte do Novo Testamento. Um cara extraordinário, um cara que ele mesmo fala assim, né, de uma outra forma, ele fala: olha, eu fui lá no céu, eu vi coisas que não se pode falar, eu vi coisas que nem se pode dizer. Entende? Um cara extraordinário. E olha o que ele fala. Sabe, porque eu quero tirar você, eu quero nessa noite tirar você de uma estagnação. Eu quero tirar você, desafiar você a entender o seguinte: que tem mais. Você pode ser um amigo de Deus, você pode conhecer mais Deus, você pode mergulhar mais em Deus, você pode ir mais profundo em Deus. Sabe? Ele te ama. E vou dizer uma coisa para você: não tem lugar melhor do que você estar em Deus. Não existe satisfação, não existe saciedade, não existe absolutamente outro lugar melhor do que você estar em Deus. Creia nisso. Vamos ler aqui.
Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: meus amados, nunca limitem sua alegria, ou deixem de se alegrar com a maravilhosa experiência de conhecer nosso Senhor Jesus. Olha o que ele diz. Já começa dizendo o seguinte: a experiência de conhecer Jesus traz uma alegria extraordinária nas nossas vidas. E ele continua: não me importa em repetir o que já escrevi, porque isso protege. Cuidado com aqueles hipócritas religiosos que ensinam que você deve ser circuncidado para agradar a Deus. Ele já está partindo para cima. Cuidado com aqueles hipócritas religiosos. Ele fala, cuidado com esse negócio. Não é bem isso. Olha já o versículo 13. Pois já experimentamos a circuncisão do coração e adoramos a Deus no poder e na liberdade do Espírito Santo. Não em leis e deveres religiosos. Somos aqueles que nos gloriamos no que Jesus Cristo fez e não no que podemos realizar com nossas próprias forças. É verdade que uma vez confiei em tudo, e agora ele vai falar dele. Olha só, ele vai falar dele. É verdade que uma vez confiei em tudo o que me tornei. Eu tinha motivo para me gabar e impressionar as pessoas com as minhas realizações. Mais do que outro, pois meu pedigree era impecável. Nasci como um verdadeiro hebreu, de herança de Israel, filho de um judeu da tribo de Benjamim, fui circuncidado 8 dias após o meu nascimento e fui criado na estrita tradição do judaísmo ortodoxo, vivendo uma vida separada e devota como fariseu. E quanto à justiça da Torá, ninguém me superou. Eu estava sem par. Além disso, como ardente defensor da verdade, persegui os crentes nesse ano, com zelo religioso. Ele fala o seguinte: deixa eu falar um pouco da minha vida para você. Ele fala assim: olha, tudo que se possa alcançar de status no meio que eu estava, que era com relação à religião, eu alcancei. Eu nasci já como fariseu, eu já nasci, fiz todas as regras certinho. Com 8 dias eu fui circuncidado, fiz tudo certinho, sentei aos pés de Gamaliel, aprendi com ele, fiz tudo certinho, alcancei o topo. É como se você pensasse assim, ó, hoje como pessoa, eu alcancei o máximo que se pode no meu meio, na minha coisa. Eu sou conhecido no Brasil todo, todo mundo me respeita, porque eu sou um cara, eu sou um cara nisso, eu sou um cara naquilo. Eu fiz. É isso que Paulo está falando. Eu fiz. Mas daí chega agora nesse versículo aqui, no versículo 8, no versículo 7, ele diz assim: no entanto, todas as realizações pelas quais uma vez recebi o crédito, agora as abandonei e considero tudo isso como nada comparado ao prazer de experimentar Jesus Cristo como meu Senhor. Olha o que o cara fala. Ele fala assim: sabe tudo isso que todo mundo aí está buscando alcançar? Eu considero isso como nada. Ele fala. Não é nada. Isso não tem nada a ver. Eu abandonei isso, considero tudo isso como nada comparado ao prazer de experimentar Jesus Cristo, comparado com aquilo que eu estou experimentando, comparado com aquilo que eu estou conhecendo a cada dia, com essa pessoa que eu estou conhecendo a cada dia. Versículo 8. Conhecê-lo de verdade significa largar tudo do meu passado e jogar toda a minha ostentação no lixo. Olha só o que ele fala. Sabe aquele orgulho que eu tinha de eu sou cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo? Ele está dizendo o seguinte: olha, conhecer Jesus de verdade, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez comigo? Ele fez o seguinte: eu jogar tudo aquilo lá pro lixo. Esse meu orgulho jogar fora. Por quê? Porque agora sim, né? Ele vai continuar aqui dizendo. Ele diz assim: conhecê-lo de verdade significa largar tudo do meu passado, jogar toda a minha ostentação no lixo. É tudo como um monte de estrume. Olha só o que ele fala. É tudo como um monte de estrume para mim agora, para que eu possa ser enriquecido na realidade de conhecer Jesus Cristo e abraçá-lo como Senhor em toda a sua grandeza. Minha paixão é ser consumido por Ele e não me apegar à minha própria justiça, baseado na observação da lei escrita. Minha única justiça será a dele, baseada na fidelidade de Jesus Cristo, a própria justiça que vem de Deus. E desejo continuamente conhecer as maravilhas de Jesus e experimentar o poder transbordante de sua ressurreição operando em mim. Serei um com Ele em seu sofrimento e me tornarei como Ele em sua morte. Só então poderei experimentar a completa unidade com Ele em sua ressurreição no reino da morte. Confesso que ainda não alcancei a plenitude absoluta que procuro,
mas corro com paixão para a sua abundância, para que eu possa alcançar o propósito para o qual Cristo Jesus me prendeu para me fazer seu. Não dependo da minha própria força para fazer isso. No entanto, tenho um foco convincente. Esqueço todo o passado, enquanto prendo meu coração no futuro. Corro direto para o convite divino de alcançar a meta celestial e obter o prêmio da vitória por meio da unção de Jesus. Ou seja, em outras palavras, está dizendo o seguinte: sabe tudo que eu alcancei até o dia de hoje? Sabe tudo que eu coloquei assim como meta e considerei sou melhor nisso, sou melhor tudo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu considerei tudo isso nada, como estudo, para conhecer melhor o meu Senhor, para conhecer melhor Jesus. Sabe, para me aprofundar nesse relacionamento, porque para me abraçar, essa versão fala, para me abraçar e ser abraçado por Ele, para que nós possamos verdadeiramente sermos um, para que eu possa experimentar tudo aquilo que Ele alcançou para mim, lá na cruz do Calvário, para que eu possa honrar o que Jesus, o que Deus fez comigo. Sabe, isso é muito importante, porque eu penso que a igreja, infelizmente, né, ela tem parado em algum nível. Eu quero dizer para você o seguinte: tem mais. Você honra a Deus quando você quer conhecer mais. Imagina, né, você casa com uma pessoa, eu e minha esposa, mas é assim, é como se vivesse na mesma casa, mas você não quer conhecer, você não tem relacionamento com ele, você não conversa, você não tem uma intimidade, você não pergunta nada. Pô, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa vida? E Deus não quer isso, ao contrário, Deus está nos chamando para quê? Eu quero ser teu amigo, eu quero participar da tua vida, eu quero te ajudar, eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Eu tenho um pensamento, amados, que Deus tem para nós, é coisas que de repente nós ainda nem pensamos. Sabe? Hoje nós podemos estar aqui um pouco, mas eu sei que os pensamentos de Deus para nós é muito mais do que nós estamos visualizando. Por quê? Porque Ele já nos falou no coração. Então, sabe, nós perdemos muito da nossa vida por ignorar essa pessoa que nos ama, por ignorar essa pessoa que só quer nos ajudar, a caminhar conosco, quer pegar na nossa mão, quer, sabe, nos ajudar. Eu sei que, de repente, dentro de você existem coisas que talvez você não falaria para ninguém. Existem coisas que você está doendo, existem coisas que talvez está machucando você, existem coisas que você, de repente, só você sabe o quanto você está sofrendo internamente. E, no entanto, você tem uma pessoa junto a você que te ama, sabe, quer simplesmente curar, quer simplesmente tocar, quer simplesmente te abraçar, quer simplesmente te ajudar. Não tem nenhuma motivação diferente disso, a não ser o quê? Te amar, 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 te fazer bem. Sabe, isso é cristianismo. Cristianismo não é regra, cristianismo não é eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que ir lá na igreja, hoje eu tenho que ir não sei aonde, hoje eu tenho que fazer isso, sim, o pastor falou aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não. Se você está usando essa frase, eu tenho que fazer, é porque você ainda não conheceu profundamente o amor de Deus para você. Porque eu não tenho que fazer nada para você. Eu não tenho. Eu faço porque eu a amo, eu faço porque ela me ama, eu faço, é diferente. É diferente. Sabe? É perigoso, de repente tem homens aí que adultera, né? Vamos dizer assim. Querido, eu não adultero com medo de inferno. Não. Eu não adultero por, não vou adulterar porque eu tenho medo do inferno, não vou adulterar porque é pecado. Não, joga fora tudo isso. Eu não vou adulterar porque eu amo a Deus e amo a minha esposa. Simplesmente isso. Sabe? Isso é relacionamento, isso é algo que não tem como. Você permite a sua vida ser mudada porque você ama. Antes, vamos dizer assim, de repente você conhece uma pessoa, você tem seus costumes, você é uma pessoa solteira. Né? Você tem os seus costumes. Eu gosto de jogar bola de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tudo bem, né? Você não está sozinho, você gosta de jogar bola, vai jogar bola, segunda, terça, quarta, quinta. Mas eu tenho certeza que a hora que essa pessoa conhece uma outra e ama,
ela troca a bola para estar com essa pessoa. Ah, tranquilo. Eu escrevo em um dos livros, quando você vai ver essa história em um dos livros, eu escrevo o seguinte, que um dia eu marquei com a Silvana, eu estava aí, não sei se eu era noivo ou namorado, simplesmente, mas eu marquei com a Silvana o seguinte: Silvana, era um sábado, vamos comer uma pizza. Pensa, pô, linda, gata, vou sair com a minha gata, né? Oh, morena. Aí eu chego lá na empresa, a secretária fala assim: o negócio é o seguinte, hein? Hoje não tem carro para você hoje não. Porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu coloquei meu carro, coloquei tudo no apartamento. Como assim? Não tem carro? Eles acabaram de fazer negócio, vamos viajar, um vai sempre para onde, outro vai sempre assim. Como assim? Eu tenho uma pizza hoje para comer com a minha namorada? Mas não tem carro, não. Faz o seguinte, vou dar um pouquinho da saída e já volto. Cara, eu fui lá no centro e comprei um carro. Comprei um carro. O amor é radical. Ou irresponsável. Eu falei assim: não, eu não vou deixar de sair com a minha. Eu quero sair com ela. Eu falei: secretário, segura ele tudo aí que eu já volto. Eu falei: você comprou o carro. Você tem isso. O amor é radical. Ele faz você fazer coisas que, de repente, você fala assim: não, eu não faria isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você conhece Deus, você vai fazer coisas que você vai te surpreender. Porque o amor é radical. Talvez hoje você possa falar assim: mas isso eu acho que não, eu sou meio assim, não, só que, cara, a hora que ele vem e fala, né? Eu queria que você fizesse isso. Sabe? Eu gosto muito do livro de Cantar. E aqui eu vou estar lendo esse aqui, e a gente vai estar encerrando daqui a pouco. A gente vai estar encerrando isso. Tem um momento em Cantares que a noiva vai dormir. A amada vai dormir. E ela vai para o seu quarto. E ela vai dormir. Mas justamente naquele momento, a Bíblia diz da seguinte forma, capítulo 5 de Cantares. Versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado, que está batendo. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, e meus cabelos das gotas da noite. Aí ela fala: já vesti a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como se tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. E eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, aos meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma se derreteu quando antes ele falou: busquei e não achei. Aí depois você pode ler. Mas eu sabe, é esse momento. Ela estava prontinha para dormir, ela estava ali pronta, assim, já, né? De pijama, com tudo, né? E aí ele convida ela, não. Aí ela decide, como eu posso ficar? Ela, na hora que ele abre a porta, eu imagino assim, que aquela fragrância, aquele perfume, né? Eu não posso resistir. Só que ela não foi da primeira vez, né? Então, na hora que ela vai, ela já não encontra mais. Depois a Bíblia fala que eles se encontram, tudo. Ela manda um recado. Mas sabe, esse é nosso Deus. Ele está falando aqui de Deus e nós. Está falando justamente de Deus e nós. Até que ela mesmo fala, né? Olha o recado que ela manda para ele. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se acharem o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Deus! Eu mandei um presente para você, não mandei? Você vai encontrar essa história. Tem um capítulo que eu falo dessa história. É muito. Sabe?
o amor de Deus por nós. Não tem como você fechar a porta e falar assim, não, já tudo bem, não quero fazer isso. Não tem como. Deus quer ser teu amigo, Deus quer andar com você. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Querido, eu estou simplesmente querendo despertar em você o que a religião não vai despertar. O que honra a Deus é crer que hoje Ele veio a nós, em Cristo, para habitar em nós e andar com nós. Onde o Senhor deseja que sejamos amigos, onde o Senhor deseja que venhamos experimentar mais e mais do seu amor, onde o Senhor deseja compartilhar o seu coração conosco, onde o Senhor deseja passar tempo conosco. Sabe, tempo. Sentar, de repente, na sala, sentar no quarto, e falar assim, Deus, eu estou aqui simplesmente para ter um encontro contigo. Isso é Deus. Isso é Deus. Isso é isso que Ele quer. E eu vim aqui hoje, sabe, para que você decida. Para que você decida o seguinte, que tem muitas coisas que de repente estão te prendendo, tem muitas coisas que estão de repente, assim como Paulo, que tinha muitas coisas que o prendia, que para ele era tudo, para ele era tudo. Mas sabe, chegou naquele momento da sua vida que ele entendeu o seguinte, não, eu prefiro conhecer a Deus, eu quero experimentar a Deus. Eu quero experimentar a Deus. Eu quero experimentar aquele que é amor. Sabe, eu quero experimentar aquele que me ama. Aquele que mandou seu filho à morte por causa de mim. Eu vim aqui essa noite para desafiá-lo a abandonar o que você sabe que precisa abandonar. E desejar honrar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, dando a sua vida para que hoje você pudesse andar com Deus. Eu vim aqui essa noite para você pensar nisso. Sabe, está na hora de eu me decidir, dar um passo e conhecer aquele que me fez, aquele que enviou seu filho à morte, aquele que buscou de todas as formas me abraçar. Eu vim aqui nessa noite justamente para você decidir, entender que tem mais. O cristianismo não é sentar numa igreja, sentar no primeiro banco. Você pode sentar no primeiro banco, mas o teu coração está tão longe. E eu vim aqui dizendo o seguinte, tem mais. Deus quer trazer você pertinho. Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. Sabe? Ele quer caminhar contigo. Ele quer levar você a uma verdadeira vida. Que Ele sonhou para a tua vida. Para você que já entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer o seguinte, tem mais. Não seja religioso, mas seja um amigo de Deus. Não seja alguém que acha que, não, vou fazer minha obrigação. Infelizmente ou felizmente, sei lá, você não sabe. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, não, eu já fiz minha obrigação. Eu fui na igreja hoje. Já fiz minha obrigação. Eu já abençoei a comida. É muito mais. É muito mais do que isso. O cristianismo não é andar com Deus, sabe? É experimentar a Deus. E é isso que Deus quer da nossa vida. Porque, de repente, você fala assim, mas a igreja é muito chata. Ah, mas não sei o que, tem regra, tem isso. Não. Jogue fora isso. Meu amigo, chegou um momento da minha vida que eu abri mão de ser empresário. Que eu abri mão de todas as coisas. Isso há muito tempo. Eu conheci alguém que me amava, valia a pena me amar, valia a pena caminhar olhando para ele. Sabe, se você já entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você o seguinte, o próprio Deus já está em você. Pense nisso. O próprio Deus já está em você para caminhar com você, para andar com você, para ter comunhão com você. Para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te fez para viver sem Ele. Deus não te fez para viver sem Ele. Deus não morreu naquela cruz para você continuar vivendo sem o próprio Deus na sua vida. Não. Te digo mais, você não está assistindo isso, você não está aqui por acaso.
Sabe, tem um capítulo que eu escrevo sobre o seguinte, que Deus, o amor nos atrai. Você está sendo atraído por Deus, sabe disso? Eu gosto quando Jesus, numa festa, ele se levanta e diz o seguinte: aquele que tem sede, vem a mim e beba. O que Jesus está fazendo? Pessoal, se você quer mais, o que Jesus está fazendo? Beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você deseja mais, venha. Ele está dizendo o seguinte: você será tão saciado que você vai ser uma fonte, que você vai saciar. Em outro lugar ele diz o seguinte, presta atenção no que ele diz. Ele diz o seguinte: você está cansado, carregando um fardo pesado? Venha até mim. Vou refrescar sua vida, porque eu sou o seu oásis. Simplesmente junte a sua vida à minha. Aprenda meus caminhos, você descobrirá que eu sou gentil, humilde e fácil de agradar. Você encontrará refrigério e descanso em mim. Pois tudo o que eu pedir que você será agradável e fácil de suportar. Sabe, o cristianismo, meu amigo, o cristianismo é um convite. Deus nos convidando para andar juntos. Deus nos convidando para experimentar algo novo. Deus nos convidando para experimentar algo prazeroso, leve. Sabe, tirar os fardos, tirar tudo aquilo que de repente o dia a dia distrai, tudo aquilo que de repente. Mas como vai ser isso? Sentando, fazendo isso, não sei o quê? Não. Você pode estar atrás de uma câmera e de repente está totalmente a vida. Por quê? Porque você vai entender que o cristianismo é um caminhar, é uma amizade, é um relacionamento, é uma intimidade. Sabe, provar de alguém que te ama. É provar de alguém que te ama. Pensa nisso. E nesta noite, eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria o seguinte: feche os teus olhos por enquanto. Se quiser ficar com ele aberto, pode ficar com ele. Mas eu gostaria de te desafiar. Não importa se você é crente, não importa se você não é crente, você que está nos assistindo. Mas eu gostaria que você desafiasse a tomar uma decisão e falasse o seguinte: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero experimentar mais. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer mais. Para aqueles que estão presentes, se você pensa dessa forma, eu gostaria de desafiar você mais ainda. Eu gostaria de desafiar você a dar um passo, mostrar isso como uma forma de ação. Não importa se você é crente ou não. Mas eu gostaria que você viesse à frente. Se você deseja, você fala: eu quero mais, eu quero conhecer mais. Eu penso que eu preciso disso. Eu penso que realmente preciso, sabe, ir mais fundo. Eu estou muito superficial nisso. E eu quero conhecer mais. Se você deseja isso, eu gostaria que você viesse à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que está em casa, se você realmente deseja isso, dá um passo de fé, levanta, sabe? Fica de pé, fala uma coisa, age. Porque hoje eu tenho certeza que Deus está chamando cada um que está me ouvindo. Com um posicionamento, não, está chamando assim: vem experimentar mais de mim, vamos andar junto. Vamos andar mais juntos, vamos experimentar do meu amor, experimentar da minha graça, experimentar do meu favor, experimentar da minha pessoa, beber da água que eu quero te dar. Eu tenho certeza que Deus está fazendo isso. Eu quero dizer a você, se você assim deseja, se isso é você, se você está num ponto da sua vida, você fala: eu quero mais, sabe? Eu não quero ficar de uma forma superficial. Eu gostaria que você desse esse passo. Eu gostaria que você pensasse dessa forma: eu quero orar com você, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero pedir a Deus que possa realmente sabe, derramar sobre você algo novo, algo fresco.
Isso aconteceu comigo. Eu estava num restaurante, aqui em Curitiba, Santa Felicidade, Dom Antônio. E o que eu estou falando para você de outra forma, mas a pessoa falou, fez o mesmo convite. Eu fui, eu dei um passo de fé, eu fui um passo de fé. No restaurante, Santa Felicidade. E eu falei, eu quero isso, eu quero explorar. Eu já era empresário, já tinha uma comunidade. Naquele dia eu peguei, me levantei da minha cadeira, deixei o prato e fui para frente, como se dissesse, Deus, não quero isso. Eu não te conheço, até hoje eu não te conheço. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Deus, eu não estava nem aí para Deus. E, meu amigo, isso foi nos anos 90, começo dos anos 90. Isso mudou minha vida. Isso me trouxe algo tão poderoso, tão maravilhoso. Bom, nada me dá mais tempo essa noite. Deus quer andar com você. Deus quer começar algo novo com você. Não importa quem você é, não importa o que você está fazendo. Sabe? No reino de Deus não existe distância. O que existe é desejo, é paixão, é amor. Você pode estar sentado no primeiro banco da igreja, mas você pode estar longe de Deus. Você pode estar sentado no último banco da igreja, mas uma pessoa que anela, eu quero mais. Sabe, eu quero mais. Eu confesso isso. Uma vez eu peguei o ônibus em Curitiba, andei 30 horas, 80 anos atrás. Onde eu diria? Eu sabia que tinha um homem lá que eu achei de Deus. Eu queria que ele colocasse a mão dele. Eu quero. Peguei um avião, fui até Bogotá, porque eu fiquei sabendo que tinha um homem lá cheio de Deus. Eu quero. Peguei outro avião, fui até a África do Sul, Joanesburgo, porque eu fiquei sabendo que tem um homem lá que estava cheio de Deus. Eu sou um caçador de Deus. E você, que anda? Não existe nada. Não confio na vida. É algo extraordinário. E tudo parece que ficou esse mundo. Agora, infelizmente, tem muita gente na igreja que está tão longe. Porque acha que cristianismo é uma religião. Não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, vou fazer aquilo. Não, não é isso. Cristianismo é uma verba de pessoas. Eu quero fazer esse convite. Se você, hoje é o teu dia de decidir. Hoje é a tua hora de você decidir. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Eu quero fazer uma oração. Primeiro eu quero convidar você a orar comigo. Repete comigo. Todos que estão aqui nessa sala, repete comigo o que eu vou falar. Se você assim desejar. Diz assim: Pai Celestial. Pai Celestial. Nesta noite. Eu decido. Eu quero experimentar mais de ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. De forma que o Senhor possa tomá-la. E nós caminharmos juntos. Hoje para sempre. Eu recebo o dom. Me faça uma pessoa apaixonada por ti. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. E amém. Pai, nós queremos nesse momento orar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a minha irmã
experimentar algo novo de Ti nesses dias. Leva ela, Senhor, para a sua intimidade. Leva ela, Senhor, meu Pai, a ter mais sede, mais fome de Ti. Senhor, eu te peço, Pai querido, que o Senhor a toque. A toque de forma, meu Pai querido, que ela saiba muito bem que é o Senhor. Que haja um despertar, um vinho novo, algo novo, Senhor. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo fresco do Senhor. Pai, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eles estão dizendo que eles querem ir mais profundo em Ti, eles não querem ficar na margem do rio, eles não querem ficar, meu Pai, no raso, mas eles querem conhecer, eles querem ir mais profundo. Porque a beleza de você não está na superfície, ela está no mais profundo. E é isso que eles querem, Senhor. E eu sei que muito mais do que eles, o Senhor quer. E eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida deles, dizendo que o Senhor vai conduzi-los a mais profundo, a lugares mais profundos. Um caminhar com Deus, um andar com Deus, algo novo, algo fresco. Algo fresco. Invista um tempo. Invista um tempo com Ele. Invista um tempo. Coloque Ele em primeiro lugar. Invista um tempo. Tempo com Ele. E a vida de vocês nunca mais será. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento. Quero te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que está nos assistindo. E, Senhor, eu quero ministrar essa pessoa que está nos assistindo, declarando, Senhor, o toque do Teu Espírito. Por gentileza, Espírito Santo, não há distância no mundo espiritual. E eu declaro uma palavra: toque-o. Toque-o, Senhor, aonde ele estiver. Que a unção do Senhor, meu Pai, toque-o. Venha sobre ele. Em nome de Jesus, desperta-o para mais. Senhor, eu quero declarar um antes e depois do dia de hoje. Eu quero declarar, meu Pai querido, Senhor, uma intimidade, um relacionamento que não existe igual. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado a Deus por esse momento. Muito obrigado a Deus por cada um que aqui está, cada um que está nos ouvindo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Fico na paz. Para quem está aqui, tem um lanche gostosinho ali. Vou comer um lanche.